Meninos e meninas, hoje nós vamos então prosseguir os nossos estudos e vamos começar uma matéria, vamos dizer, uma matéria nova, né? Essa matéria nova, ela começa agora com o título da aula hoje é Idealismo Alemão. Então vocês, por favor, anotem aí o nosso título da nossa aula de hoje, que é Idealismo Alemão, certo? E aí, desse idealismo alemão, nós vamos ver aquilo que se refere a um sujeito, a um alemão, ou a um prussiano, né, que é a Alemanha, Prússia e Áustria é uma origem só de povo, né, chamado Kant. E aí nós queremos construir algumas coisas aqui hoje, alguns conhecimentos, alguns conceitos aqui hoje com vocês. Entendeu? Então, idealismo alemão. E especificamente o Kant, né? O Kant. Immanuel Kant. E aí, já de antemão, já explicando para vocês aqui, que nós estamos com um material já lá postado no GR8, algumas aulas, porque daqui 15 dias a gente já acabou tendo que fazer prova já, né? Então, o nosso blog, Filosofia do Segundo Ano, só acompanhando aqui para a gente, então, nos perceber. Agosto para cá, olha só, tem uma aula postada no GR8, no dia 3 do 8, certo? Sobre Platão. Nós tivemos 2 dias com esse material aqui, dia 3 e dia 10. Perceba que lá no GR8, nessa data, tem uma atividade. Então, você, entrando aqui, né, tem lá no GR8 para você entrar direitinho, né? Tem aqui a referência da aula. Se você não consegue ver lá, você me pede, eu mando no seu privado do WhatsApp, sem problema isso aqui. Mas entrando no blog, você consegue ver a gravação das 2 aulas, do dia 3 e do dia 10. E tem o texto que nós utilizamos, né, das questões que tratamos naquele dia, e a atividade, certo? Então, aquele mesmo sistema de sempre. Algumas pessoas, podiam mandar a lista de quem está devendo tarefa, né? Então, você clicando aqui, ó, para verificar quem realizou essa atividade, você clica aqui. Você vai para a lista de todas as atividades que foram passadas. Aula 23, aula 24, aula 25 e aula 26, que é a aula de hoje. Então, todas têm tarefa. Qual que é a diferença entre essas tarefas? Aqui está escrito na 23 e na 24, está escrito participação. Você só tem que enviar e pronto. Agora, já a 25 e a 26 são atividades de portfólio. Está bem escrito aqui, você tem que colocar lá no portfólio, né? Olhando aqui, abrindo esse link, que é clique aqui para realizar a atividade dessa aula, o que está lá no GR8 em anexo a essa aula que foi postada no dia 3, por exemplo, né? Você vai clicar e vai verificar que, olha só, aqui está escrito, olha, segundo ano, aula 23, atividade de participação. Significa o quê? Que essa atividade você simplesmente vai enviar e pronto, né? Diferente dessa da aula 26 e da aula 25, né? Então, você olhando nessa aula do dia 25 aqui, aula número 25, que foi postada no GR8 na semana passada, no dia 24 do 8, você vai verificar que ela é uma atividade que está escrita aqui no cabeçalho, atividade de portfólio. Aí você tem que ir lá no seu e-mail, aí você salva o PDF, as respostas foram enviadas lá para você, e você anexa no GR8. Se porventura você não conseguir, tipo, não chegou lá no seu e-mail, ou você mandou um e-mail errado, e por isso que não chegou no seu e-mail, então você simplesmente manda uma mensagem para mim que eu gero o arquivo e devolvo para você anexar lá. Tá tranquilo quanto a isso, meninos? Alguma dúvida quanto a esse processo? Professor, Sim. eu estava aqui eu não ouvi muito bem direito, onde que está esse link, esse aí para onde que tá as atividades que foi realizado? Não, você pode ir lá no GR8 e você vai abrir aula por aula, né? As nossas aulas. Aí o que acontece? Aqui, ó, você abriu lá a aula 26 23 no GR8. Aí você rola para baixo a postagem, você vai vendo o que tem lá, né? Tem aqui a gravação das aulas, vai rolando para baixo mais, tem o texto que a gente trabalhou, vai rolando para baixo, você tem a atividade avaliativa. Aqui é clique para realizar a atividade. E aqui, ó, para verificar quem realizou,
clique aqui. Clicando aqui, você vai para essa postagem que tem todas elas, olha só. Para verificar quem realizou a atividade de participação da aula 23, clique aqui. Vamos clicar. Aí nós temos uma lista de todo mundo que já fez. Tá vendo? Então, uma turminha boa já fez essa atividade aqui. Aí, se o seu nome está na lista, está feito. Se o seu nome não está na lista, você precisa fazer. Tá claro? Entendeu? Por exemplo, essa aula aqui, olha, a aula 26, que nós vamos ter agora. Por um milagre, eu postei ela ontem cedo. Tem gente que, assim, gosta de fazer logo para se ver livre, né? Nem esperou a aula acontecer. Então, eu tenho certeza que clicando aqui já vai ter gente que fez. Mas ontem teve aula presencial, aí eu tenho pessoas que já fizeram. Eu estou supondo que essas pessoas que são as pessoas da aula presencial que tiveram ontem a aula, né? Então, já fez a tarefa hoje. Mas a gente sabe que também tem outras pessoas que ainda não teve essa aula, mas já fez essa tarefa. E tem pessoas que teve a aula, vai ter a aula e mesmo assim não vai fazer a tarefa, né? Então, tudo isso faz parte da vida e não é de hoje que eu comecei a ser professor, então é assim que funciona. Alguma dúvida, meninos? Alguma questão que vocês querem colocar sobre esse ponto? Estamos situados? Então, veja só, quanto aos conteúdos, né? Porque possivelmente nós não vamos colocar o material que nós vamos estudar hoje na prova dessa prova que vai fazer dia 15 ou dia 17, não me lembro bem, né? Mas nós vamos ter nessa prova o que se refere ao Platão, a diagnose, aula 23, aula 25 e 24, que a gente falou do ceticismo, tanto o ceticismo do modo geral, quanto o ceticismo de Pirro, certo? Então, esse material é certeza. Agora, nós vamos ver o que nós vamos adiantar até lá do material do Kant, para a gente ver se coloca na prova ou não. Meninos, falem comigo, não me deixem só, tudo bem, sim, joinha, ou alguma coisa aí para me ter a reação dos senhores. Ok? Ok. Então, tá bom. Qualquer coisa é só falar que a gente vai, então, tentar atender. Veja bem aqui, nós vamos então estudar o idealismo alemão, né? E o idealismo alemão é dado por Kant, esse autor que é alemão, Immanuel Kant. Nós vamos começar aqui com os slides, né? Num outro momento a gente vai voltar aqui para essa aula e vamos estudar o texto que eu coloquei aqui para vocês. Então, hoje a gente vai verificar aqui os slides que estão aqui, olha, slide da aula. Clica aqui para baixar os slides utilizados nessa aula. Então, nós vamos estudar hoje com base nesses slides. Slides esses que vocês lembram da professora Laura? Ela, no ano passado, a gente trabalhou junto essa disciplina. E aí eu estou aproveitando os slides que ela produziu lá naquele ano, para a gente, então, trabalhar esse tema desse autor. E preparem-se com aquela música, sabe aquela música... Pensa em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Então, se vocês puderem ensaiar essa música de hoje até semana que vem, nós vamos cantar uma paródia aqui sobre o conteúdo do Kant, utilizando essa música. Certo? Combinado? Certo? Combinado? Certo, professor. Que bom. Parece que hoje vocês estão meio assim... tímidos. O que está acontecendo? Que não tem nenhuma câmera ligada? Tá tudo bem, meninos? Ou tá com algum probleminha? Vocês estão tristes ou estão... Como é que vocês estão, gente? Obrigado, Carlos, Bem. por ter se feito presente aqui com sua imagem também, né? Então, assim, eu convido, né? Se vocês puderem, quiserem ligar suas câmeras, uma coisa assim deixa a gente um pouco mais... Oh, que bom. Mas, Bárbara, obrigado por ter feito essa interação de forma diferente aqui conosco. Muito bem, Joyce. Vamos lá, essa turminha... Uai, Kelton, você por aqui? Eu achei que você estava aqui. Você está aí? Então, mas tudo bem. Então, meninos, então vamos continuar aqui. Não, não é a Kelton que está vindo aqui, não. É a Esther, que agora eu confundi aqui. Você está online mesmo. Então, meninos, olha só. Esse primeiro momento aqui, a gente marcaria apenas aqui a data de nascimento do autor.
O autor em questão aqui, você está vendo a imagem dele, esse simpático moço aí, que é o Kant, né? O nome dele é Immanuel Kant. Nasceu em Königsberg, lá na Prússia Oriental, né? Prússia é a mesma origem do povo alemão, né? Alemanha, Áustria e Prússia é todo o povo alemão mesmo, de uma questão só, ok? Então, ele nasceu em 22 de abril de 1724, ok? Esse ponto aqui, olha, desse parágrafo, não é tão importante assim, mas é bom a gente saber um pouco da história do autor, né, de como ele se desenvolveu aí no processo de vida social dele, pois ele é filho de artesão, né? Outra importante informação é que ele é o quarto filho de nove filhos. Teve 9 filhos, ele é um filho do meio. Isso mostra, normalmente, viu, Mateus, que é um menino que não foi tão bem tratado assim. Para começar, o pai era artesão, então não é rico, vamos assim dizer, né? E normalmente essas famílias tradicionais aí dessa época, eles davam mais investimento no filho mais velho, né? Então os filhos do meio para os filhos mais novos, o pessoal não dava muita atenção para eles não, certo? Mas mesmo assim, o Kant se tornou um professor, né? E professor que deu aula em faculdade. Então, ou seja, ele teve um prestígio muito grande, apesar da condição de família dele. Uma outra questão que é relevante na história dele é que ele era luterano, entendeu? Luterano, e não só luterano, recebeu severa educação religiosa, entendeu? Então era muito bem disciplinado no que se refere à religião. E ele estudou na escola latim e línguas clássicas, como grego, hebraico, etc. Ok? E aí, nesses estudos, eram os estudos particulares, e a pessoa ia na escola fazer os exames apenas, sabe? E aí, com 16 anos, ele conseguiu entrar na Universidade de Königsberg para estudar teologia. O que estuda em teologia, meninos? É as coisas da igreja, né? Então, eu tenho aqui a palavra teologia. Então, eu tenho a palavra teos, que é igual a Deus, certo? E logia, que é igual a quê? Estudo. Obrigado pela participação. Vocês hoje estão que estão, né? Então, teologia estuda sobre Deus. Mas aí, essa ponderação que você acabou de fazer é importante, né? Que não se estuda a natureza, não se estuda o que é Deus, mas se estuda principalmente como que as pessoas em sociedade se organizam para se relacionar com Deus, né? Então, no caso, acaba sendo o estudo sistemático, científico sobre a religião mesmo, né? Que então se debruça em torno da questão de Deus. Eu estou colocando isso aqui porque daqui a pouco nós vamos construir aqui uma ideia aqui para a gente compreender uma questão. Vou deixar isso aqui e a gente vai voltar para o slide para a gente verificar e seguir as questões. Ok? Qualquer dúvida, vocês me interrompam e ligam o áudio aí para perguntar ou para questão nesse sentido só. Um pouco mais da história desse autor, né? Então, quando ele tinha aí 22 anos, o pai dele morreu, né? Então, nesse tempo, ele começou a trabalhar como preceptor. Alguém sabe o que é isso? Preceptor é o mesmo que professor, ok? Então, ele começou a trabalhar como professor, e esse fato de trabalhar como professor, já tão jovem, o pai tinha morrido, etc., isso fez com que ele tivesse grandes e muitos contatos com a sociedade de Königsberg, né? E ele começou a ganhar prestígio intelectual nessa atividade de professor. Tanto que, 8 anos depois, ele retorna para a faculdade, né? Após concluir os estudos universitários, aqui vamos pensar, ele foi fazer pós-graduação, ele foi fazer doutorado, eu posso imaginar aqui, entendeu? E aí, como ele terminou os cursos lá, ele foi nomeado livre docente. Esse é um título que tem até hoje, né? Livre docente é um sujeito que na faculdade ele tem ali uma moral para criar disciplinas, entendeu? Disciplina no curso. Ele é um livre docente de um curso fulano de tal, e aí ele cria uma disciplina. Olha, para esse curso é importante uma disciplina assim, assim, assado, e aí as pessoas se matriculam e a disciplina passa a ter validade dentro do currículo ali daquela faculdade.
Entendeu? É o livre docente. Até hoje existe. Mas daí ele começou a trabalhar a disciplina especificamente lógica e a disciplina metafísica, né? E até ele morrer, e ele morreu em 1804, ok? A filosofia que ele criou é o criticismo, filosofia crítica. E aqui eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre esse criticismo que ele desenvolveu, ok? Ele escreveu 2 livros, meninos. Ele escreveu, então, ele vem com criticismo. Essa é a base do que ele faz, né? Fazer crítica. Quando eu estudava filosofia, era muito interessante, assim, principalmente, além de estudar filosofia, ou melhor, no mesmo tempo que eu estudava filosofia, eu também era um religioso, né? Eu participava de uma comunidade religiosa lá em Goiânia. E trabalhava com grupos, né? Eu era catequista e tinha lá os grupos de jovens, tinha o grupo de canto da igreja, essas coisas todas, participava muito envolvido, né, nessas questões todas. E era muito comum ter aquela situação, olha, eu aceito crítica, mas não pode ser uma crítica destrutiva, tem que ser uma crítica construtiva, né? Então, ou seja, com base nessa fala, o que é uma crítica? Me fala, por favor, aí, o que você entende por crítica? Aí, às vezes, com base no Kant ou com base nessa filosofia, eu vou afirmar o que você está falando, ou às vezes eu vou sugerir uma correção no que você está falando. Certo? Mas o que é crítica? Fulano me criticou. Isso significa o quê? O que ele fez comigo? Quem gostaria de se manifestar quanto a isso? E possui 2 críticas, a crítica construtiva e a crítica negativa. A negativa é quando a pessoa te aponta todos os seus erros, no sentido ruim, e tem a crítica construtiva, que aponta no que você deve melhorar. Eu penso E entre vocês gostam de ser criticados? Quase ninguém gosta, né? Todo mundo está com a câmera ligada aqui, está balançando a cabeça negativamente, não gosta de ser criticado. Mas aí, o que tem essa questão, né? Essa questão que a Ana Júlia acabou de falar aí, tem todo o sentido, no sentido que é construído a ideia. Da crítica é para a pessoa falar do que você está fazendo, falar do seu projeto, falar da sua atitude, ou falar da sua coisa, ou falar de você, né? O que nós temos que entender, com base aqui na filosofia, é que crítica é toda atividade de falar, né? De falar. Agora, não precisa separar o que é falar bem ou falar mal, mas é falar da coisa, entendeu? Então, se você termina a aula e você fala, professor, hoje teve uma boa aula porque você utilizou um recurso que eu aprendi. Então, isso foi uma crítica. E se você disser também, professor, aquele recurso que você usou não foi bom para mim aprender, para que eu aprendesse. Isso também foi uma crítica, mas não quer dizer que ela me destruiu. Né? Quer dizer que ela fez com que eu pensasse em continuar a fazer alguma coisa ou parar de fazer alguma coisa. Entendeu? Então, ou seja, me deu condições para me tomar uma decisão. Se você não me disser nada, ou seja, se você não elaborar a crítica, eu vou ficar sem saber o que está acontecendo de verdade e talvez repetindo coisas que não deveria repetir, ou às vezes eu estou mudando coisas que eu não deveria mudar. Então a crítica é essa intervenção mesmo, sabe? Essa intervenção de fora, de alguém falar daquilo que eu fiz, ou daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Isso faz com que eu tome minhas decisões. Não quer dizer que a pessoa criticando ela vai me dominar, ela vai me determinar o que eu tenho que fazer. Mas simplesmente ela vai me dar critérios. Crítica vai me estabelecer critérios para que eu possa, então, tomar as minhas próprias decisões daí para frente. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem que tem que separar o que é crítica. Crítica, então, é uma pessoa que vai te criticar do ponto de vista filosófico, é uma pessoa que vai, então, apontar tudo que você tem, seja positivo, seja negativo, para que você tome suas decisões, você estabeleça critérios para o seu encaminhamento futuro, né? Agora, tem pessoas que só chegam para reclamar, só chega para falar mal mesmo. Então, isso não é crítica, isso é falar mal mesmo, isso é reclamar mesmo, né? A crítica
tem aquele compromisso, viu? Eu vou falar para você, tipo, Carlos, é um compromisso que eu tenho com você para que eu possa fazer com que você se torne melhor, né? Aí eu vou te criticar, falar, cara, você deveria deixar a barba crescer, que aí você fica mais maduro, você fica mais sério, você fica mais... E você vai... Entendeu? É claro que eu nunca vou fazer um conselho desse, porque você está no colégio militar, na verdade tem que falar o contrário, né? Você tem que fazer a barba, porque senão você vai ganhar um relato. Entendeu? Então, ou seja, aí a crítica é essa, né? A crítica é dizer, então, é situação. Tipo, eu falar, Kelton, você podia deixar uma franjinha aí na sua testa, que você ficaria mais jovem, alguma coisa assim. Entendeu? Então, ou seja, mas aí isso é determinar alguma coisa? Não, isso é só te dar uma dica do que você poderia fazer e você toma a sua decisão. Agora, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista de Kant propriamente dito. Ele fez duas críticas, dois textos, né? Um texto que é Crítica da Razão Pura, e ele fez um outro texto que é Crítica da Razão Prática, que na verdade chama Fundamentação da Metafísica dos Costumes, mas tem a mesma ideia aqui, que é a Crítica da Razão Prática, ok? Então, essa razão pura seria as questões ligadas ao imperativo categórico, né? Então, veja bem, gente, vamos pensar uma coisa aqui. Você sabe o que é certo ou o que é errado? Sim, você sabe. Você sabe. Na verdade, você não sabe o que é errado. Segundo essa filosofia racionalista, tá? Você só sabe o que é certo. Você só sabe o que é justo. Você só sabe o que é bom. Você só sabe o que é belo. Você só sabe isso. Agora, se você bater o olho numa coisa e essa coisa não é bela, então essa coisa é feia. Você viu a situação e você não viu justiça aí, essa coisa é injusta. Entendeu? Se você sentiu alguma coisa desequilibrada, isso não é certo, isso é errado. Entendeu? Agora, de onde veio isso, será? Em Mateus. Essa sua sabedoria sobre o certo, sobre o belo, sobre o bom, sobre o justo. Isso veio da onde? Alguém teve que te ensinar sobre isso? Ou isso já Professor, estava aí? isso não é uma coisa meio relativa, não? Tipo, o conceito do que é justo, o que não é, do que é belo, o que não é. Não é uma coisa mais relativa, que cada um pensa sobre o que é. Por exemplo, eu posso ser feio, mas para algumas pessoas eu sou bonito. Aí, para algumas pessoas eu posso ser feio. Sabe isso? Entendeu? Mateus, se você for bonito, você vai ser bonito para qualquer um. Ué, então, como assim? Se você for bonito, é porque você tem características de beleza. E você vai ser belo e pronto. Mas a beleza também não é uma coisa que é concreta, não é mesmo? Agora, qualquer um pode gostar de você, independente de você ser belo ou ser feio. Mas não é possível que você sendo belo, alguém te chame de feio. Porque é uma questão de juízo, é uma questão de fundamento. Agora a pergunta é, o que é o belo? Né? Se for questão de simetria, né? As meninas que fazem maquiagem, as meninas ou os meninos, tanto faz, que fazem maquiagem, eles sabem explicar pra gente para que você faz maquiagem. Quem faz maquiagem? Para que é feita a maquiagem? Qual que é o objetivo dela? Porque aí, no caso, o Matheus, é claro que o que começou a falar da questão do relativo, isso é totalmente... a gente tem que considerar isso sim, certo? Mas existem coisas que estão acima do nosso gosto. E isso conforme a filosofia racionalista, conforme a filosofia idealista. Tem coisas que eu vou olhar, você vai olhar, a Kelta vai olhar, o Carlos vai olhar e todos nós acharemos belo. Não vai ter como a gente desviar o juízo dessa coisa. Mas quem faz maquiagem aí, me fala por que vocês fazem maquiagem? Qual que é o objetivo em fazer uma maquiagem? Se sentir bonita?
Sim, mas agora me fala a metodologia, o processo. O que a gente... Eliminar as imperfeições. Para ter uma harmonia no rosto. Aí, ó. Tirar as imperfeições, ou seja, se você tem umas manchas, aí você vai dar uma regulada nessas manchas. Se você tem uns buraquinhos aí você dá uma tampada nesses buraquinhos com a massa, né? Aí se você tem o olho, uma boca muito pequena, aí você coloca um batom que cresce essa boca. Se você tem assim um trem meio desalinhado, aí você passa, então tipo, para aumentar a linha do rosto, é para aumentar a linha do olho, para aumentar o cílio. Então, esse aumentar ou diminuir, Matheus, é para criar uma coisa que chama simetria, entendeu? Então, ou seja, os seus tem que ser proporcional o tamanho do olho com o tamanho do nariz, aí você passa um negócio aqui que aí você afina a linha do nariz. Então, a maquiagem é justamente para criar essa harmonia que foi dito aí. E depois que está arrumadinho, né, não tem imperfeições e está alinhadinho a cara do sujeito ou da sujeita, agora ficou bonita, né? Só não pode lavar, mas ficou bonita. Então, ou seja, porque aí chegou num ponto que chegou um padrão e não necessariamente, Matheus, seria relativo. Agora, o que você disse tem todo sentido na atualidade, né? Que seria o relativo, ok? O Kant, ele tratou desses dois pontos nessas duas críticas aqui que você está vendo na minha tela. A crítica da razão pura, então, seria os que ele chama de imperativos categóricos. Imperativo categórico. Esse não tem opinião, sabe? Simplesmente é e pronto. Simplesmente te manda você fazer aquilo que tem que ser feito, e porque ele já está definido, ele já está pronto, ele está que veio a partir da ideia desse entendimento daquela coisa ali. Então, a crítica da razão pura parte do imperativo categórico. Já a crítica da razão prática, aí tem a ver com a questão hipotética. E se é uma questão hipotética, tem a ver com as nossas convenções, tem a ver com os nossos acordos, tem a ver com os nossos gostos, tem a ver com a tradição. Agora, dá para você entender isso aqui, Matheus e seus colegas todos? Quando o Matheus falou, isso é relativo, então aí está partindo da crítica da razão prática, uma vez que a razão é algo que é dado na história, por nós enquanto estamos vivendo. Mas o Kant, ele quer afirmar que, mesmo tendo essa questão relativa, haverá também aquelas questões que são fixas. Tipo, o que é justo, é justo. E você pensando, o seu bisneto, que ainda nem nasceu pensar, ele vai pensar na mesma coisa que é justa. O seu bisavô, ele vai entender que aquela coisa é justa ou é injusta, porque está impregnado na razão e está eternamente posto. Dá para você entender dessa forma que eu estou falando, gente? Ou está ainda confuso e estranho? O Kant está chamando a atenção para a gente que, na verdade, existem essas duas situações, essas duas questões. Questões que são hipotéticas, que variam ao longo da história, que isso está na razão prática. E tem questões que são imperativos categóricos, que não varia de acordo com o tempo, e qualquer um de nós que tiver contato com essa coisa, qualquer um de nós, a gente vai, então, perceber, vai definir, vai entender aquelas coisas que a gente tem como padrão racional. Belo, bom, justo, agradável, nesse sentido aí. Agora, vocês me digam se isso está claro ou se isso ainda está confuso. Ô, professor, o que poderia ser uma razão pura? O que poderia ser uma razão pura? Vamos fazer o seguinte. Eu queria que você... Vamos fazer uma enquete aqui, bem rápida, bem leve, né? Sem comprometer ninguém. Levanta a mãozinha aí, por favor. Aqueles que concordam com a descriminalização do aborto. Ou seja, para que o aborto seja uma coisa que a menina escolha e ela pede o aborto e simplesmente faz o aborto sem ela ser julgada, condenada, etc.
Quem concorda com isso? Que o aborto é simplesmente uma decisão da mãe e pronto. Certo. Pode baixar a mão. Então, no meio de todos vocês, tem 38 pessoas, uma votou que entende que o aborto poderia ser simplesmente descriminalizado, né? Ou seja, uma decisão da menina que é mãe e pronto. E tantos simplesmente não votaram, né? Agora, então, me fala, só para mim ter a certeza, né? Quantos são contra? Levanta a mão, por favor. Quem é contra o aborto ser apenas uma decisão da mãe? Como eu suspeitei. Então, várias pessoas é contra a questão. Repete a pergunta antes. A primeira é quem é a favor de que o aborto seja apenas uma decisão da mãe. Tá, e agora? Agora, quem acha que tem que ser proibido o aborto mesmo? Mas eu acho que quem deveria decidir somente é a mulher que vai fazer, não... Uai, Carlos, eu fiz essa pergunta primeiro, você não votou. Ô, Caio, eu acho que essa questão de aborto é muito relativa. Não é meu Igual. lugar de fala, então... Ah, entendi. Entendi, Carlos. O que foi, Valéria? Não, eu tô falando assim sobre o aborto. Eu acho que é muito relativo, porque vamos supor assim, se caso a pessoa sofreu algum tipo de violência, igual estupro, eu concordo que sim, porque não foi da vontade dela. Agora, quando a pessoa tá ali, sabe que ela tem capacidade de poder gerar um filho, e mesmo sabendo disso, não toma cuidado, então eu acho que não. Ai, gente, agora esqueci o que eu ia falar. Meu Deus do céu, eu tô muito esquecida. Não convém Tipo abortar. assim, eu acho que ela tem consciência, entendeu? De que aquilo que ela pode gerar um filho. E se ela quer abortar, eu acho que isso é muito errado. Certo. Isso, eu concordo com a Valéria. Tá, Valéria. Mas assim, gente, já está escrito, no caso, no momento presente que nós estamos conversando agora, já está escrito que as 3 condições a pessoa tem direito a abortar. Que é se foi fruto de um estupro, se gera risco de vida para a mãe, que existe morte para a mãe, né? E se detectou que a criança ela é sem cérebro, anencéfalo. Isso já tem. Agora, a pergunta foi sobre a criminalização, né? Porque se uma menina não está numa dessas 3 condições e ela quer abortar, ela não pode abortar. No Brasil é proibido. Entendeu? Então, por isso que a pergunta que eu fiz. Aí essa ponderação que o Carlos fez é até interessante, né? Porque ele não é ele que está grávido, não é ele que pode engravidar. Então, ou seja, ele não é ele que vai decidir ou opinar sobre essa questão. Quem tem que preocupar e lutar por isso é a menina, que no caso ela que pode ser, que vai então ter toda a alteração no seu corpo, toda aquela questão nesse sentido aí. Não é? Então, mas a questão é, eu quero chegar no ponto, o mérito não é no aborto, não. A questão que eu estou falando para você aqui não é no aborto. A questão é que na razão prática, né, nós temos 3 situações em que o aborto ele é possível. Agora, puxa na sua razão pura. Aí que a questão, viu, Mateus? Mas como é que seria uma razão pura? Puxa no mais íntimo do seu pensamento. Aí, no caso, você pode pensar isso também, Carlos, mesmo você não sendo mulher, mesmo você não tendo capacidade de engravidar. Isso puxa na razão humana. Em alguma circunstância, seria, de fato, permitido o aborto? Em qualquer circunstância? Teria alguém direito de tirar a vida de outro alguém? Parte daí. Entendeu? Até a questão, não, mas a mãe pode morrer, mas ela vai morrer dando vida a outro ser. Que bonito essa morte dessa mãe. Né? Mas a criança é anencéfalo, ela vai ser uma pessoa, vai vegetar, mas é uma vida que eu não posso simplesmente tirar. Percebe? Ou não percebe isso? Aí eu não sei se com esse exemplo, né, deu para você chegar nesse ponto. Que existem ideias que estão prontas na cabeça de todos nós
e que olhando por esse lado, é aquela questão, né? Olhando por esse lado, entendendo dessa forma, que seria buscar na razão pura, então existe um imperativo categórico, que significa não matar, em condição alguma. Mas o sujeito matou minha família toda. Eu falei, mas o não matar é mais forte do que a vingança. Não matar. Então, não matar o que não nasceu ainda, não matar o assassino que está por aí, simplesmente preservar a vida é o imperativo categórico. Aí eu não sei, Matheus, se é possível entender dessa forma ou se são alguns exemplos que daria para a gente pensar o que seria essa razão pura. Né? Seria buscar lá no mais íntimo da racionalidade humana aquilo que te determina fazer ou que aquilo que você pensa e pensa de forma padronizada como sendo humano. Ah, tá, entendi. Então, e, tipo, pegando isso aqui, o que o senhor disse como exemplo, mesmo algumas pessoas achando errado, vai ser o certo, por causa que isso já estava há muito tempo dito, né? Sim, mas aí, isso aí do... Sim, Carlos. Só voltando no assunto lá, eu acho que as pessoas... Espera aí que tá dando eco aqui. Só que eu acho que as pessoas deveriam pensar no aborto... Espera aí. No aborto como uma questão de saúde pública e não de religiosidade. Por causa que muitas pessoas são contra... Muitas pessoas são contra por causa que a religião da pessoa é. Então, às vezes, a pessoa deveria parar de pensar nisso como uma saúde pública que afeta a população inteira. Só... Certo. Eu também acho. Só que aí nós entraríamos no mérito, né, gente? E aí, assim, não é, eu só queria assim, puxar, porque mesmo pensando numa coisa ou noutra nesse sentido aí, é a questão da razão pura e a razão prática. Se a gente entrar no mérito da saúde pública, etc., nós estamos entrando na razão prática. Nós vamos decidir e convencionar se pode ou não pode. É o que nós fazemos na lei, no direito, né? Sim, Cláudio. Questão disso isso nem é um tanto o caso de religião. Isso é o caso de que a pessoa vai tentando tirar uma vida, né? Uma vida humana. Isso é mais a causa de uma vida, não por causa de religião. Certo. Então são essas posições que a gente vai ter e tem lá, estão sendo discutido no Congresso o tempo todo, volta essa pauta, né, no sentido de fazer com que esse processo seja legalizado ou não aqui no Brasil, né, a questão. Mas enfim, eu quero só assim reafirmar ou perguntar mais uma vez se isso está claro de fato para vocês. Essa situação de como que a gente acessa a razão pura, ou mais ou menos, é um exemplo apenas, né? Porque a gente não acessa a razão pura porque ela não é nossa, né? Ela é, na verdade, além das nossas condições aí. Mas a gente faz esse procedimento e a gente, então, compreende essa questão a partir dessas coisas que já estão parte da razão humana, não é parte da nossa decisão. Agora, o sistema do direito que nós temos atual, ele é parte da nossa decisão. Nós reunimos, os deputados fazem a lei. E às vezes tem lei, viu, Matheus, que você vê que a lei fala, mas essa lei é uma injustiça. Essa lei não pode ser aplicada assim, porque vai trazer tristeza, vai trazer sofrimento para algumas pessoas. Não é justo. Mas ela foi convencionada, justa, e ela vai ser determinada enquanto estabelecimento da justiça aqui no Brasil. Não é? Então, beleza. Finalizando essa parte, o imperativo categórico, né? É a crítica da razão pura. Então, ou seja, vai dizer que aborto não e pronto, né? E, independente das circunstâncias. A crítica da razão prática vai dizer, olha, se está incorrendo risco da mãe, se é saúde pública, se alguma coisa nesse sentido, se foi fruto de estupro, né? Então, que pode abortar, mas é a razão prática que vai determinar, considerando essas questões aí. Ok? Então, o Kant, ele faz esse processo aqui. Agora, uma coisa que está escrito nesse slide aqui, olha, metafísica. Para a gente finalizar a aula hoje, para a gente... O que é isso aqui, metafísica, gente? O que é metafísica? Passou o slide e ninguém de vocês perguntou nada? Vocês estudam física na escola?
Desde quando? Desde quando vocês estudam física? Desde o Sim, nono ano. desde o 9º ano, eu acho. Ah, tá. Então eu vou. Já tem. Então, você está no segundo, teve nono, primeiro, segundo, e está aqui terminando o segundo ano. 3 anos vocês estudam física. Então vocês vão me responder na hora o que eu vou perguntar agora. O que é física? O que é física, meninos? Ou eu faço outra pergunta. O que se estuda na física? A física estuda A natureza. A física estuda a natureza. a física isso? estuda a gravidade das coisas, o Então, espaço, a olha, massa. A física estuda o porquê das Eu coisas. acho que são os fenômenos do mundo. eu acho que vocês estão falando muito assim, né? Por mais que seja uma coisa que vocês estudam há tanto tempo, mas veja bem, tudo que vocês estão falando aí está totalmente beleza. Olha aqui. Eu vou falar de filosofia. Filosofia. O que é filosofia? Você sabe? Seu professor prestou para te ensinar pelo menos o que é filosofia até agora? O que é filosofia, meninos? O que a filosofia estuda, então? Por definição, tá? Não por assim, por prática, mas por definição. Vamos pensar uma razão pura aqui da filosofia, bem como a razão pura da física, uma razão pura da física que seria aquilo que seria básico para qualquer um. A filosofia estuda a teoria, Ah, ela estuda a teoria, a sociedade. Acho que só. Eu sei que a sociologia estuda o comportamento da sociedade. então pronto. Então, para definir uma coisa, a gente define outra também. A sociologia. Então nós temos sócio, que significa instituições sociais, e logia significa estudo. Então a sociologia estuda Caio, as instituições sociais. Sim. Caio, a filosofia, então, é o estudo da sabedoria? Porque eu lembro que o senhor Olha aquela aí. vez lá que filo era alguma coisa de sabedoria. Filo é filia, que é igual Professor. amor, sim? O senhor poderia repetir o que o senhor estava dizendo? É por causa que eu saí da aula. Ah, tá. Então, a pergunta aqui é: o que é sabedoria? Ou, desculpa, sabedoria. O que é física? Ou o que a física estuda? Mas de forma assim, que você só dá uma resposta e essa resposta serve para qualquer um de nós. De definição de conceito mesmo. Professor, Ah, tipo assim, eu acho que a diferença entre a física e a filosofia é que a física estuda o nosso ser, quer dizer, a filosofia estuda o nosso ser, a nossa mente, o jeito de nós sermos. E a física estuda a realidade em si, a matéria, a prática de tudo, como é feita, como desenvolve, diferente de teorias e explicações. Eles colocam a certo, prática. certo. Vocês estão indo mais profundo do que eu imaginei na pergunta aqui, tá? Então vamos chegar aqui. Vocês falaram algumas coisas aí para mim de matéria, alguma coisa assim. Alguém falou, inclusive, até a palavra natureza, né? Então veja bem. Física é do grego physis. Physis significa no português natureza, certo? Então o que a física estuda? Estuda a natureza. Mas estuda o que na natureza? Você disse aí agora da matéria, etc. Mas me fala um objeto estudado pela física. Qual que é o objeto? Que sem ele não existia física, ou não existia o estudo que a física desenvolve. Porque aí, dentro da questão da filosofia, só fazendo a comparação, né? O que é filia? Filia é amor. Sofia, sabedoria. Então, o filósofo e a filósofa são amantes. Eles amam quem, Kelita? Amam quem?
Amam a sabedoria, justamente. Então, ou seja, então o filósofo, ele estuda sobre Deus? Estuda teologia? O filósofo estudaria teologia? Porque a teologia é uma sabedoria sobre Deus. O filósofo é uma sabedoria, então ele vai estudar a teologia também. O que é a sociologia? Não é a sabedoria sobre instituições sociais? O filósofo estuda sociologia também? Claro, porque ele quer saber da sabedoria sobre as instituições sociais, ele ama a sabedoria, e como todo bom amante, o que ele quer a coisa amada, ele quer ela onde? Aonde você quer a coisa amada? A coisa que você ama. Gente, aonde vocês querem a coisa que você ama? Longe de vocês? Distante de vocês? Não, muito perto, né? Quer ter contato, quer ficar junto. Então é nesse sentido aí. Agora me fala, qual que é a coisa estudada no mais mínimo, na mínima circunstância da física? Então volta lá, o que você estuda na física de novo, por favor? Os fenômenos. Os fenômenos. Aí, fenômenos de quê? Você sabe o que a palavra fenômeno significa? Sabe, gente? Fenômenos da natureza. Fenômeno significa manifestação, né? Manifestação. Manifestação de quê? É na natureza. Então, a física é a natureza e estuda os elementos que estão dentro da natureza. Que elementos são esses? Que elementos são esses, gente? Meninos, o que você estuda na física? Me responde aí para a gente caminhar aqui para terminar. Eu vou deixar vocês sem recreio hoje. Vocês não estão respondendo e participando. Ah, tá. A gravidade. Ah, então, beleza. A gravidade. Mas gravidade de quê? O que gravita que a física estuda? Vamos resumir a conversa? Ah, chegou na palavra. Então, a física estuda os corpos. Esses corpos, eles se movimentam. Esses corpos gravitam. Esses corpos têm aceleração. Esses corpos, eles têm massa, né? Esses corpos têm densidade. Então, o que a física estuda, gente? Nunca se esqueça disso. Os corpos. A materialidade. Então, todo corpo que está na natureza, a física estuda. Diferente da biologia, né? O que a biologia estuda, gente? Bio significa vida. E logia significa estudo. Então, a biologia estuda quem? Os corpos, mas somente os corpos vivos ou que pelo menos estiveram vivos. Tá claro? Enquanto a física estuda tudo e qualquer corpo, a biologia estuda os corpos vivos ou que estiveram vivos um dia. Agora vamos fazer o seguinte, gente. Um exercício aqui rapidinho para a gente encerrar mesmo. Já passou 2 minutos do tempo. Aqui na escola tem um lanche especial, de certo, um lanche especial para nós. Eu tenho que ir lá ver esse lanche como é que é. Me fala uma coisa assim. Álcool gel. Álcool gel não, o álcool. O álcool 70. Tenho aqui, minha câmera está desligada aqui, desculpa aí. O álcool 70 veio da onde? Vamos tentar fazer aqui a regressão filosófica de saber a origem da coisa, né? Para chegar no mais alto nível de entendimento daquela coisa ali. Então, álcool. Álcool veio da onde, meninos? O que teve anterior ao álcool? Para existir álcool? A cana. A cana. Antes da cana. Me ajuda, gente, para a gente terminar aqui. O que precisou ter antes da cana para a cana existir? A semente? A semente. Só que a semente é a própria cana. Tem que ser uma coisa antes da cana. Hã? A terra? A terra. E de onde veio a terra? A terra enquanto chão, né? Enquanto onde a gente planta a cana. Planeta? Do planeta, tudo bem. E de onde veio o planeta?
Tipo galáxias. sistema. Do sistema solar. De onde veio o sistema solar? As galáxias, etc. De onde veio isso? Não complica, professor. Não, mas você pode dar a resposta que tudo bem. Nós vamos chegar onde a gente quer aqui. Que resposta que tem anterior a essa? A resposta que você está pensando aí. Os cosmos? O cosmos, sistema solar, tá beleza. Mas o que veio antes disso, então? Deus. Aí chegou no ponto. Entendeu? Aqui aconteceu uma barreira. Tudo que você me disse que, com base no que está aqui em cima, são coisas físicas. Eu posso ver, eu posso cheirar, eu posso palatar, eu posso tocar e eu posso ouvir, certo? Agora, já isso daqui, eu não posso, porque o que está aqui em cima é física e o que está aqui embaixo para frente vai ser o que, meninos? A metafísica. Entendeu? Então, enquanto você com a tia Rosimara aí estuda essas questões daqui, comigo nós vamos estudar essas questões daqui, em filosofia. Certo? E era isso que o Kant estudava na faculdade. E para finalizar de verdade, o que ele quer fazer no idealismo? Ele quer juntar essas duas coisas aqui. Fazer o chamado idealismo. Idealismo alemão. Tá claro, meninos? Nós vamos retomar isso e vamos continuar. Desculpa aí os 5 minutos que adiantamos o horário. E na próxima aula a gente continua. Certinho? A chamada, como é que é o negócio da chamada? A chamada vai estar lá no grupo da turma de vocês. Grupo do WhatsApp. Assim que eu achar aqui. A do blog é a mesma? É a mesma. Se já fez lá, tá feito. Tá bom. Certo? Quem não fez lá, tá aqui no grupo de vocês, já enviei agora. Ok? Então, bom dia. Bom vê-los novamente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, professor. Tchau. Professor.